Boa tarde a todos. Mais uma sessão, a sessão de hoje. Nós vamos contar aqui com a presença da professora Mônica Fantin. A professora Mônica Fantin é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo realizado estágio de pesquisa na Universidade Católica de Milão, na Itália, onde realizou um estágio pós-doutorado em estética junto ao Departamento de Filosofia dessa universidade. Ela é atualmente professora associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no curso de Pedagogia e na pós-graduação em Educação. Além disso, ela é líder do grupo de pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, cuja sigla é NICA, que está cadastrado também junto à Universidade Federal de Santa Catarina no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. Nesse grupo, as atividades e pesquisas articulam ensino, extensão e investigação a partir dos temas relacionados à infância, cinema e educação, mídia e educação, tecnologias e cultura digital, voltado também à formação de professores e ao estudo das dimensões estéticas da formação educativa. Entre suas publicações mais recentes, nós podemos destacar o dossiê Imagens, Mídias e Práticas Corporais, publicados em 2019, Cartas às Crianças do Futuro, em 2020, Trajetórias Inventivas de Pesquisa em Educação Contemporânea, Infância, Comunicação, Cultura e Arte, também em 2020, e nesse ano, em 2021, Episódios de Aprendizagem Situada e Multiletramentos na Escola, na Pesquisa e na Formação. Então, é uma pessoa que trabalha com temas cuja interface se colocam na educação, no desenvolvimento das tecnologias de comunicação, na sua integração significativa ao processo formativo. Por isso, a importância desse momento no nosso evento. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Mônica, agradecê-la desde já inicialmente, a sua disposição em participar do nosso evento, em trazer, além de informação, conhecimento, temas e questões, também a sua expertise, tanto como pesquisadora, como quanto docente e formadora de pessoas. Então, seja bem-vinda, professora Mônica. Eu passo a palavra. Um abraço, aproveitem bastante. Haverá, após o espaço de momento da palestra, haverá, após a palestra, um espaço para encaminhamento de dúvidas, comentários, questões acerca do tema. Então, aproveitem bastante, anotem, registrem e se formem ainda mais. Um abraço. Tem a palavra a professora Mônica. Obrigada, professor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao convite, poder compartilhar aqui no evento, parabenizando já a realização, a organização desse evento, com tantas questões para discutir, para aprender, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Gostaria de agradecer também a cada uma que está aqui e que de alguma forma contribuíram também para que esse evento acontecesse e para que agora a gente possa estar compartilhando um pouco dessas experiências de formação, de pesquisa, de troca, de diálogos com colegas no país, no exterior, com os estudantes e com todas as pessoas que fazem parte das nossas trajetórias. Então, abordar essas palavras-chave do tema da palestra, educação, cultura e tecnologia, é importante situar o contexto em que essa reflexão acontece, relacionado sobretudo ao momento atual que a gente está vivendo, o que nos leva a pensar também nesse antes, durante a pandemia, que alguns já se encaminham para um pós-pandemia que a gente ainda não sabe como é que vai ser, ou como é que está sendo. E sempre focalizando o papel da formação docente, na formação de crianças, jovens, o que nos leva a pensar também no papel da escola, da família, de todo o entorno da sociedade, de uma maneira em geral, pois a educação envolve todo esse contexto, Então, em sintonia com o próprio título do evento, o Conectar, a gente vai buscar fazer essas conexões de uma forma que faça sentido,
né? Então, as passagens da minha fala em torno dessas palavras-chave, educação, cultura e tecnologia, desafios da mediação nos diferentes tempos e espaços formativos, eu cito alguns aspectos de como eu percebo esse cenário e esse novo habitat, e, consequentemente, um novo modo de habitar, a noção de agência, de identidade que nos solicitam, para situar e entender melhor os desafios, os projetos e as possíveis formas de mediação. No primeiro momento, em linhas mais gerais, e depois mais específicas em relação às mediações educativas. Por vezes, tem temas que eu venho já trabalhando, né, em algumas outras participações em eventos, mas sempre é bom reafirmar, né, esse lugar, né, esse nosso entendimento, que às vezes pode ser, ou até parecer óbvio, né, para alguns, é sempre bom falar qual é o nosso entendimento, né, desses temas ou desses conceitos, né? Então, da educação, por exemplo, né, como formação humana, como diria Paulo Freire, a gente entende, né, educação, então, como esse ato político, pedagógico, ético, estético, que emerge da prática cultural e do exercício da nossa liberdade, né, numa consciência crítica e transformadora. Nesse sentido, né, como para Paulo Freire, educação é comunicação, é diálogo, pois não existe educação sem comunicação. Daí a importância de investigar não apenas o processo educativo, mais amplo, e as relações macro, como as relações do ensinar-aprender, o modo como aprendemos, como ensinamos, como comunicamos, como nos socializamos e como construímos as nossas relações e conexões. E hoje esse processo necessariamente envolve as diferentes mídias e tecnologias. Porque educação é um processo intelectual, afetivo, de construção pelo indivíduo e seus pares, dos princípios, dos bens, das forças que estruturam esse bem social, como diria Sodré. E esse bem social implica um equilíbrio político, econômico, social, cultural, moral, ético, do conhecimento humano, necessário para preservar a vida e a própria continuidade do grupo. Por isso, o indivíduo tem que ser preparado, acolhido nessa vida que chega para dar continuidade, mas também para transformar. O indivíduo tem que ser como se fosse uma iniciação, né? Essa preparação desse sujeito, na medida que vai socializando, e que a educação não se reduz ao ensino e à instrução, que é uma capacitação necessária para esse exercício dessas funções específicas do âmbito da educação. Então, educar é socializar a criança, o jovem, né? E nessa perspectiva da socialização como pertencimento a um grupo, a uma sociedade, né, nessa perspectiva da cidadania. E hoje esse processo, então, está cada vez mais atravessado pelas mídias. E aqui uma outra conexão que a gente vai fazendo, né, não é só um parêntese, né, mas é um entretecer desses conceitos, que é fundamental, né, a conexão da educação com as mídias, sobre as mídias, através das mídias. Então, como que a gente educa nessa perspectiva, né, de um mundo cada vez mais protagonizado pelas mídias? E a partir de uma perspectiva crítica, reflexiva, instrumental e também produtiva, né, da mídia educação, que nos ajuda a pensar do ponto de vista pedagógico essa nossa relação com as mídias e tecnologias. E aqui uma breve síntese, né, sobre esse entendimento de mídias através dos tempos, ou das idades das mídias, como alguns autores têm chamado, que vai se construindo como continuidades e rupturas, desde a oralidade, da escrita, da eletrônica, do digital, né? Quando a mídia e as tecnologias eram entendidas, né, basicamente como instrumento, ou quando vem a educação à distância, que vai superando aquela noção da distância, né? A mídia como um ambiente, como as plataformas, né, para compartilhar, para colaborar, as tecnologias de grupo, e mais recentemente, como um tecido conectivo, essas conexões e interações que ela possibilita, esses contatos e as tecnologias de comunidade. Então, nesse sentido, o nosso entendimento de tecnologia vai além do instrumento, é cultura, né? E para além do determinismo ou da dialética entre tecnofobia ou tecnofilia, aquele otimismo, aquele pessimismo, a gente busca a recomposição dessas dimensões, uma construção social desses significados, numa visão ecológica das mídias, né? Que estamos cada vez mais hibridados também com essas tecnologias. E aí,
O nosso interesse na tecnologia não é a tecnologia em si, mas sim as práticas culturais, educativas e pedagógicas que ela possibilita e as mediações. Então, a gente chega à tecnologia e à cultura digital porque a gente estuda as crianças, os jovens, as formas de aprender, de se relacionar, de produzir cultura, né? E essas relações estão cada vez mais atravessadas pelas mídias. E pensar essas relações implica também pensar essa formação e a importância dessas mediações, né? Pensar cultura, né, nesse entendimento da cultura e da mídia, então, como esse ambiente, reafirmando esses entrelaçamentos, essas dimensões do conhecimento, da ciência, da filosofia, da arte, na escola e fora dela. Porque pensar a cultura, ela implica ampliar também o nosso olhar para a educação, né? Se ela é entendida, então, como esse ambiente e que né, em que vivemos, em que tecemos as nossas relações, a gente toma de empréstimo também a metáfora do Sodré, quando ele fala do mar de conhecimento e das cartas de navegação desse mar que a cultura possibilita. Então, o conhecimento é o mar, né? E a cultura é essa carta de navegação para navegar nesse mar, né? Como uma matriz de orientação para a gente circular nesse espaço. E aí há outras metáforas também, diante dessa sociedade da comunicação, da informação e do dilúvio de informações, o que é necessário para a gente se salvar e não se afogar diante de tantas informações, né? Então, a importância da cultura para produzir, né, a nossa capacidade de produzir sentidos e conhecimentos que impulsionam também esse universo da cultura pela mediação da educação e das tecnologias. E esse processo acontece nos mais diferentes tempos e espaços, nos âmbitos das aprendizagens formais e informais, mas a escola tem o seu lugar específico. E embora ainda hoje a gente possa fazer uma crítica às escolas, aos métodos que são considerados ultrapassados e fortemente ainda baseados na transmissão, a gente sabe que esse processo, né, por tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, ele não necessita necessariamente de paredes, pois o foco precisa ser outro, né, capacitar, ensinar a pensar, a analisar criticamente e a refletir sobre os próprios usos das tecnologias do ponto de vista ético, estético, da criação e da transformação, e não apenas da reprodução e da transmissão. Os suportes podem ser os mais variados, né, os portáveis, móveis, mas sempre necessitam, entre aspas, da regência, né, de um maestro ou de um mestre iniciado, do professor, da professora, do educador e da educadora. E no âmbito da cultura, da educação e tecnologia, cada vez mais estruturante de nossa consciência, ela tem sido muito usada ainda nessa razão mais instrumental, lógico-instrumental. E precisamos trabalhar também na lógica do sensível, na criação e na transformação, se queremos que seja de fato educativa e formativa. E essa lógica do sensível, como diria Sodré, não se educa só com argumentos, porque sensivelmente ninguém muda, né? Mas se educa para o diverso, para o sensível, para o afeto, entendido também como uma categoria social, que é a lógica da estética. E as mídias fazem parte dessa estética. As tecnologias também constroem formas de olhar, de sentir, de perceber essas nossas relações com o mundo e com a cultura. E é nesse sentido que a educação que se faz, pensando nesse lugar em que estamos, no nosso território, na nossa aldeia, né? Pensar o nosso país, o Brasil, a partir das nossas raízes ou das suas origens, que hoje nos leva a pensar também numa educação cada vez mais plural, mais intercultural, de descolonização, ou numa ecologia de saberes. Os termos são vários, né? E claro que cada um dentro de uma epistemologia, né? Mas a educação pode ser uma voz e um também, né? Dessa interpretação ou dessa iniciação, né? Das crianças, dos jovens, que necessitam de mediações. E aqui nessa questão da mediação da tecnologia, se alguns meios são considerados alfabetizantes, que as crianças e os jovens aprendem sozinhos, no sentido de operar com a técnica, de saber seus códigos, se a gente entender a alfabetização no sentido do que Paulo Freire falava, da leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, essa leitura e a interpretação do mundo hoje, que antecede, né, a interpretação e a produção e o compartilhamento também, não só de palavras, mas de imagens, de mensagens, e se a gente pretende que esse processo seja
responsável do ponto de vista ético e estético, a reflexão e o pensamento crítico só acontece pela mediação do outro. Ela não está no meio. A criança e o jovem não aprendem sozinhos, então precisam da mediação do outro para pensar, né, esses usos, essas possibilidades, como está, o que está compartilhando, o que está recebendo, como sabe se essa mensagem, qual a fonte dessa mensagem, a fidedignidade dessa mensagem, enfim, todo uma alfabetização, ou um letramento, ou multiletramentos, aí são vários os conceitos também que a gente pode pensar, nessa perspectiva emancipadora da criação, da crítica, da cidadania, ela necessariamente necessita do outro. Por isso, transcende o auto-alfabetizar. Né? E as mediações, quando a gente fala em mediações, a gente está falando nessa promoção, né? Ou nessa iniciação, nesse pertencimento, né? Que instiga o pensar, a criação. E aí os desafios são muitos, porque eles acontecem nos mais diferentes tempos e espaços. Como a gente estava falando antes, dessas aprendizagens formais e informais que cruzam as fronteiras, particularmente nesse tempo de incertezas que a gente está vivendo, a mediação pode ser tanto capacitadora, ampliando as possibilidades de atuação do pensamento crítico, mas também pode limitar e restringir. Nesse sentido, quando ela restringe a partir de uma ideia de controle, a gente questiona se é educação, né, pois o controle resulta de um falimento, né, da consciência, de uma incapacidade educativa e dialógica baseada na confiança. E aí o controle não pode ser confundido com um acompanhamento, com uma negociação em relação às crianças e jovens sobre os usos da tecnologia, o que se faz a partir disso e as formas de intervenção educativa. Nessa perspectiva, tanto os familiares quanto os docentes que educam, eles não desconsideram o momento dessa negociação, né, ou até mesmo do consumo, das práticas de mídia dos estudantes. Né? Controlar uma coisa, pensar e poder delegar essa solução, digamos, de problemas diante de um dispositivo ou de um sistema é uma outra coisa, né? Porque educação sempre envolve riscos. Né? Mas, em relação, em geral, né, em relação à mídia em particular, não é exceção. Né? Sempre nessa perspectiva da mídia educação, a gente busca esse empoderamento do sujeito, visando capacitar para desenvolver o senso crítico. E, nesse caso, pensando numa perspectiva também de autorregulação, de acompanhamento, de autonomia, né, para poder criar essas condições de desenvolver essa responsabilidade no âmbito dessa cultura digital, que é também convergente, participativa e cada vez mais difusa, cada vez mais capilar, que acontece o tempo todo. E aí essas dimensões de tempo e espaço, que cada dia a gente está sendo confrontado em nossos saberes, os momentos e os lugares das nossas vidas, um tempo que remete ao agora, aqui e agora, e que às vezes pode até ser difícil de fazer planos e projetos a médio ou longo prazo, mas que é fundamental ter alguns horizontes para nos situarmos, né? Tanto para entender e interpretar o momento presente, né? Como para compreender o inesperado quando acontece, ou inesperado desse futuro que nos interpela, né, em nossa humanidade e que está cada vez mais permeado pela tecnologia. E não podemos abrir mão, né? Não podemos delegar só para os informáticos, para os programadores, para as grandes corporações, para os dispositivos e aplicativos que colonizam cada vez mais o nosso tempo. Né? E aí a gente está falando de um tempo da formação humana, um tempo precioso de nossas vidas, né? Que por sua vez se constrói nessa relação do humano e não humano, tanto em relação às máquinas e tecnologias, inteligência artificial, como em relação ao meio ambiente, né? Aos animais, às plantas, enfim, ao mundo em que a gente vive. E aí que nesse momento a gente está vivendo um divisor de águas, né, que muitos autores têm situado, né, a vida antes da pandemia e após a pandemia, né, ainda mesmo considerando que ainda estejamos vivendo na pandemia, um divisor de águas porque estamos sendo também um testemunho do momento crucial da nossa história recente. E em diversas conversas com estudantes, com colegas, nas palestras e conferências, nos eventos, sempre se pergunta se a gente vai voltar à escola de antes, ou, entre aspas, aquela normalidade. E
a gente não tem essas respostas prontas, né? Nem pode fazer um exercício, né, de previsão do futuro. Mas, considerando a minha experiência pessoal, a docência, eu diria que dificilmente, né? Mas vejo também que o sim pode ser uma condição, né? Mas que depende sempre da nossa resposta. Ou seja, depende de vários fatores, de vários aspectos, né, do quanto estamos implicados com o que estamos vivendo, com o que queremos continuar, o que queremos mudar, né, com o que aprendemos nessa experiência. E aí a nossa capacidade de interpretar essa situação, né, e constatar também o valor, a importância da vida, a desigualdade que aumenta, a importância da nossa reflexão crítica e sensível diante disso. Agora que nós estamos mais no piloto automático da emergência, de dar respostas naquele susto, né, quando ainda não estávamos preparados para o uso dessas tecnologias e do ensino remoto do jeito que aconteceu, né? Mas pensar também que marcas que queremos deixar. E para entender melhor essas articulações e conexões entretecidas nessa teia de significado, tem algumas reflexões do filósofo italiano Luciano Floridi, que nos ajuda a entender esse cenário quando ele fala da vida on life, né? E aqui tem a metáfora dos peixes, que eu acho bem bonita, uma historinha, que era uma vez 2 peixinhos que nadavam serenos e despreocupados pelo mar, e em um certo ponto encontraram um peixe mais velho vindo na direção oposta. Ele cumprimenta e pergunta: "Oi, meninos, como está a água hoje?" Os 2 jovens peixes seguem nadando, até que um par olha para o outro e se pergunta: "Água? Que água? O que é água?" Ou seja, eu acho essa metáfora muito poderosa, porque muitas vezes nós não damos conta das coisas mais óbvias e damos com tudo certo, como se tudo no nosso entorno, né, em muitos aspectos da vida do cotidiano, estivessem dados, né, porque presentes desde sempre no fundo de nossa existência. E aí o desconhecido se torna invisível e a gente já nem percebe mais, né, as nuances dessa existência. Então, num cenário cada vez mais que a gente observa esse protagonismo das mídias, das tecnologias mediando as nossas relações, se há alguns anos a gente ainda fazia essa diferença da vida online e offline, esse manifesto do Floridi, Manifesto on Life, o ser humano entra numa era hiperconectada, que ele lançou em 2013, ele faz referência a essa indistinção da vida on e offline, e argumenta que estamos sempre conectados, por isso on life, e daquilo que ele vai chamar dessa quarta revolução, né? Ele pergunta, né, quem somos e que tipo de relação estabelecemos um com o outro. E para ele, né, esse desenvolvimento do campo das tecnologias da informação e comunicação está mudando essas respostas e as perguntas mais fundamentais, porque os limites entre essa vida online e offline tendem a desaparecer. Estamos cada vez mais conectados uns com os outros, sem perspectiva de continuidade, tornando-nos progressivamente parte integrante do que ele chama de uma infosfera global. Por isso, essa expressão on life define sempre mais as nossas atividades cotidianas. Desde o modo como compramos, como trabalhamos, como nos divertimos, como cultivamos as relações, em cada campo da nossa vida. E aí que as tecnologias também estão atuando cada vez mais nesse ambiente, estruturando a forma como criamos, como transformamos essa realidade. E aí ele pergunta se estamos colhendo os frutos, ou se estamos sendo capazes, né, de colher esses frutos, além dos riscos implícitos. E aí que uma abordagem necessária para dar conta dessa realidade natural e também artificial é fundamental para podermos enfrentar com inteligência e sensibilidade os desafios colocados pelas tecnologias atuais na sociedade da informação. Professor também sempre reafirma essa dimensão estruturante dessas tecnologias digitais em nossas vidas, o que remete, então, a pensar nesse novo habitat que a gente vive. E se nesse cenário, né, que a gente pode chamar, então, de on-life, requer também um novo habitat, porque essa fusão do digital com os aparatos sociais e tecnológicos surge como um sinal de um fenômeno mais amplo, de uma superação da condição de experiência caracterizada por uma estética do efêmero, do fragmentário, para uma multiplicação dos espaços e tempos da experiência,
que atinge um nível que é considerado quase que essa situação comum, que a gente jamais não percebe, ou não se diferencia entre o que é mídia, o que não é, né? Quando que a gente está numa situação midiática, no digital, ou quando saímos dela, né? Quando a gente está imerso nesses ambientes, nessas relações, nessas trocas, utilizando os mais diversos recursos que esses ambientes colocam à nossa disposição, assumindo os mais diferentes papéis, né? Ou seja, ela está permeada, está em todas as partes, e a gente chega a se confundir muitas vezes com ela, né? E aí se questiona, né? Como separar, então? Aí o que o digital nos recoloca diante de outras possibilidades, além daqueles copia e cola que herdamos da modernidade ou dos séculos precedentes, para pensar quais esses espaços, quais os limites, diante desse descolamento do ponto de vista também da educação. Essa presença da localização, da territorialidade, dos limites. Por exemplo, a gente viveu agora no ensino remoto, né? O que é estar presente numa aula remota, quando os estudantes não abrem a câmera e desligam o microfone, né? Quais os limites também dos dados usados pelas grandes corporações ou pelo Estado, diante de todos os dados, todos os conteúdos que fornecemos? Porque se estamos sempre e cada vez mais on-life, a gente vive essa experiência muito misturada, né? E aí o professor Floridi compara, né, esse mundo com uma sociedade dos manguezais, porque nos manguezais você não sabe onde nasce a água do Rio Doce que se encontra com a água salgada do mar, né, nessa água saloba. Então, perguntar onde nascem esses manguezais significa que a gente não está entendendo e se situando onde a gente está, né? Porque a gente também está cada vez mais dependente dessas tecnologias, a gente está cada vez mais hibridado com elas. E esse novo modo de habitar, então, vai solicitar uma outra agência, né? E identidade. Vai requerer outros modos de habitar, novas formas de capacidade de ação, né? Não só em função da inteligência artificial, mas da própria ideia, né, do ponto de vista da filosofia, que muitas vezes percebe uma separação entre essa capacidade de resolver os problemas que a gente enfrenta e essa necessidade de usar a inteligência para fazê-lo, né? Então, como conseguir isso, ainda mais diante dessa profusão de dados cada vez maiores, né, esses big data, e aí pensar que 90% de todos os dados produzidos pela humanidade e por nós, no contemporâneo, como que a gente está criando a partir dessas máquinas? Que mundo a gente está criando? Né? E quanto custa essa automação? Alguns pensam que isso também vai remeter ao fim do trabalho ou de certas identidades profissionais, mas pelo contrário, né, ele vai implicar uma transformação de alguns modelos, alguns tipos de trabalho e talvez esse fim daquilo que eles têm chamado dessa identidade com o trabalho, né, de um tipo de identidade. E aí, perguntando pela nossa identidade da docência diante dessa relação, fico pensando, né, e vários estudiosos também apontam, que estamos deixando de pensar a pedagogia hoje, que cada vez mais é pensada por economistas. E se nesse ambiente do público que se ampliou com a internet, essas conexões que possibilita, por vezes essas conexões com a educação deixam a desejar, porque parece mais que a conexão é com o mercado, e não tanto com o objetivo da cidadania e de uma educação emancipadora. Então, diante dessas novas formas de agência e capacidade de atuação, que por vezes são solicitadas e que transformam nossas vidas em função das máquinas, quais as dinâmicas também, os limites para o nosso trabalho? Uma vez que essas fronteiras, né, da vida pessoal e vida profissional estão cada vez mais diluídas, né, e que, diante desses valores da interioridade, como alguns estudiosos também falam, que cada vez mais se aparece, né, se mostra, a nossa identidade, a nossa excepcionalidade humana também está vivendo uma crise diante dessa revolução digital dos dados, porque a nossa autonomia também está cada vez mais em discussão pelos algoritmos, que nos sugerem os mais diferentes cenários. Isso não significa
ou isso, né, significa que nem sempre somos esses agentes tão bem informados, racionais, de uma certa tradição do século passado, mas que somos também muito frágeis, né? E o Flórides gosta de pensar nessa ideia também de uma humanidade como uma bela falha, entre aspas, né? Um erro da natureza que não afeta o sistema, mas que considera também essa fragilidade a possibilidade de modificar, né? E se é influenciável a nível informacional, ela também pode buscar um outro lugar nesse mundo, né? Esse novo habitat, então, que essa nossa identidade frágil, modificável, ela é também um desafio para gerir a própria complexidade que a gente vive, porque se a gente percebe nessa nossa fragilidade, a gente pode retirar força, né, de uma educação, então, emancipadora, que nos fortaleça diante desses desafios, né, para gerir essas complexidades. E aí, pensar, então, como que a gente vai se situar diante desses desafios a partir de um outro projeto, que seja mais adequado também a esse momento que a gente vive, ou até mesmo essa ideia de uma infosfera. A gente não precisa mais daqueles metaprojetos herdados, né, do século passado. A gente, que muitas vezes estava voltado para um planejamento individual, mas a gente precisa de um projeto humano baseado em 3 Cs, que o professor também vai dizer, da colaboração, da cooperação e da coordenação, né, capaz de reescrever essa história. Um projeto que pense no nós, não só no eu, né, um projeto humano que transforme, como ele fala, né, o capitalismo, como conhecemos, num capitalismo do cuidado. E aí o cuidado de si, do outro e do bem-estar do planeta também, né? E aí que ele vai argumentar também essa nossa capacidade de estarmos juntos, de trabalhar colaborativamente, né? Gerindo, então, essa ideia do digital. E aí, quais as políticas que podem ser construídas hoje? Como que a gente olha, né, esses desafios? Como que a gente negocia, a gente administra essa nossa condição humana num contexto em que o tempo, o espaço e essa capacidade de agir estão transformando constantemente? Né? Qual o tipo, então, de projeto e qual a rota que a gente necessita também para gerir a própria tecnologia, né? As tecnologias nas nossas vidas. Claro que o espaço da formação, da escola, da universidade, como um espaço de formação intelectual e também de preparação e interface, né, de formação para o trabalho, é fundamental e precisa também agregar esse terceiro, que é essa administração, essa gestão também do próprio digital, não só porque a sociedade da informação precisa formar pessoas que saibam gerir e não apenas usar, e também programar, mas também como ingredientes básicos dos desafios da formação hoje, desse diálogo, dessa necessidade de pensar nesse coletivo, nessa dimensão de grupo, né, que a gente vive. E aí remete, mais uma vez, a essa dimensão ética da formação. Que projeto humano que estamos colocando em jogo hoje? Né? Que sociedade queremos construir? E até quanto, ou até em que medida essas tecnologias e os nossos usos das tecnologias estão caminhando na direção do projeto que a gente quer. E aí que a gente delineia, ou pensa, ou é convidado a pensar num cenário, imaginando como podem ser essas mediações da escola a partir agora desse momento do retorno ao presencial, né? O que entendemos, o que constatamos e aprendemos com a pandemia? Uma pergunta fundamental. E aí diversas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas nos contextos que já passaram por isso, já estão num outro momento, apontam algumas realidades, embora realidades diferentes, apontam aspectos que nos aproximam. Aí também o professor italiano Rivoltella faz um retrato da didática nesse período e defende um recomeço, né, entre aspas, da escola sem arrependimento. E vai elencando alguns aspectos que eu compartilho numa síntese a seguir, porque eu acho que tem muitas questões que a gente viveu também, e aí a gente pode depois até discutir, né? Num primeiro lugar, a constatação do atraso cultural da escola em relação às questões da inovação, né? Todos tentaram, né, reagir e buscar formas e alternativas diferentes, né, para além da questão da desigualdade de acesso, de conexão. A gente observou
que, entre aspas, né, as ilhas da excelência, que vão alternando com sombras, com áreas sombreadas. Então, onde já existia uma cultura digital presente na escola, que já estava trabalhando nessa perspectiva, foram sendo criados verdadeiros laboratórios de inovação e de consolidação de certas práticas, confrontando linguagens, códigos da comunicação digital, outros métodos. E, por outro lado, onde a cultura digital ainda não estava presente na escola, a gente vê um distanciamento, uma dificuldade cada vez maior de trabalhar com essas possibilidades do ensino remoto, que muitas vezes não aconteceu, e não só por problemas de conexão e de acesso. Uma segunda lição foi sobre o próprio estado de conexão e de difusão social das tecnologias digitais. Por mais que, né, se tinha quase que como um senso comum que todos estamos conectados, a gente descobriu que estamos mais atrasados do que pensávamos e que muitas famílias não estão conectadas como muitas pesquisas mostravam. A banda larga, a internet, a alta velocidade certamente afetam, né, grande parcela das escolas. E em face de uma difusão generalizada também do celular, smartphone, a gente viu que não estavam tão generalizados assim. Então, ficou claro que a exclusão digital, que era sintoma já, né, de um problema social, econômico, político que a gente tem vivido, né, nos últimos anos, e também vai trazendo esse mal-estar econômico e social de forma cada vez mais visível. E um momento, então, de reflexão sobre essa pobreza educacional, a gente teve a certeza de que essas desigualdades só estão aumentando, ou só aumentaram. E aí a gente volta a se questionar sobre a real capacidade da escola fazer essas pontes, de reduzir essas diferenças. Uma terceira evidência foi o próprio discurso social, né, excessivo, abundante, né? A escola se tornou, ainda mais do que o normal, um tópico crucial de discussão de todos, né, de todas as áreas, e foi, sobretudo, alimentada pelas redes sociais, webinars, feitos em contrastes e polarizações. Só que poucas vezes os professores eram ouvidos, né? Se ampliava as vozes dos dirigentes, dos médicos, dos psicólogos, de todas as profissões, né? E o professor muito pouco aparecia nessa discussão, né? As crianças, os jovens, familiares também muito pouco apareciam, né? Então, a gente vê essa grande vontade também, né, das webinars, das lives que proliferaram, como um desejo de compartilhar esses conteúdos, de disponibilizar experiências, num movimento que o Rivotella chama dessa solidariedade digital, mas que, no entanto, muitas vezes se acabou se sobrepondo, se mesclando com uma certa superficialidade num processo que, aos poucos, foi ficando difícil de se orientar diante de tanta oferta, diante de tanta possibilidade que se tinha, né, levando a um certo cansaço, né, das telas. E aí que esse discurso social também tomou palpável alguma separação dos discursos da pesquisa e os discursos mais do senso comum, né, separando também certos discursos da ciência dos discursos das pessoas, né, no cotidiano, deixando muitas vezes que influenciadores e redes sociais ocupassem esse espaço, mesmo sem saber daquilo que estavam falando, sem considerar quem realmente estuda esses fenômenos, né? Então, numa sociedade da informação e da comunicação, que é feita de discursos midiáticos, não é mais possível distinguir o que é realidade e dessas descrições, dessas narrativas. Ainda mais porque, como vimos antes, nem sempre somos nós quem escolhemos estar online ou offline. E a mídia está em nossas vidas, independente das nossas escolhas. E esse processo de difusão generalizada dos dispositivos que a nossa vida oferece, né, tem sido chamado de mediatização. Então, uma sociedade em que a mídia está cada vez mais presente nas nossas vidas, que habitam comportamentos, estruturas de pensamento, para garantir ou para minimizar certos impactos, entre aspas, negativos, ou vai liberando, propiciando outras oportunidades, isso abre uma possibilidade fundamental para a escola, que é a questão da cidadania digital, que não deve ser pensada como um problema só de literacia funcional, né, ou de conhecimentos básicos de informática, mas precisa ser uma questão ética, no sentido etimológico do termo, que se refere a um ethos,
a essa esfera de um valor, de um comportamento, de uma inteligência de ação e de uma sabedoria prática. Então, nessa realidade cada vez mais representada pelo protagonismo dos dados, o papel dos algoritmos, a quantificação de figuras da ação econômica, política e social, a escola teria o que dizer e o que fazer, né, que é desenvolver esse pensamento crítico, né, de fornecer aos estudantes, cidadãos de hoje e de amanhã, essas ferramentas para escapar dessas garras, né, do capitalismo da vigilância, problematizando também a questão da liberdade do controle desses dados, dos usos desses dados. Então, se essas realidades, se esses discursos sobre a realidade se confundem, como diz também o filósofo Átimo, não é mais possível distinguir um do outro. E isso vale também para as notícias falsas ou para as fake news, né? Mas se aplica também de forma mais geral a qualquer informação que possamos ler ou acessar na web, né? Ou ver relatada nas milhares de discussões que povoam as mídias sociais. E a escola não é exceção. Então, esse discurso também se torna, né, as grandes narrativas da própria escola. Uma primeira é sobre emancipação, que materializa a ideia utópica, né, segundo a qual o novo é sempre melhor e deve ser substituído pelo antigo, polarizando, né, esse destino, entre aspas, digital, num conto que aparece como um milagre tecnológico e tenta nos convencer de que basta equipar a escola para torná-la contemporânea e em sintonia com os nossos tempos. É um certo determinismo também da tecnologia. Uma segunda narrativa é a preocupação porque funciona como aquela ideia distópica, segundo a qual o novo envolve inevitavelmente a renúncia a tudo que deve ter valor no passado. Então, polarizada, né, a representação desses riscos digitais, ela compartilha o pressuposto do determinismo, segundo a qual a tecnologia produz efeitos por impactos, mas neste caso os efeitos são negativos. Por exemplo, a perda de atenção, a regressão de certas habilidades do letramento, a inibição da memória, a perda de contato com o outro e outros, né? E a terceira narrativa é marcada pelo conceito de Bauman, né, da retrotopia, que nos últimos trabalhos de Bauman ele denomina como uma atitude de quem, ao se deparar com algo novo que traz um problema, busca abrigo no passado. Então, essa é a posição também muito popular de quem almeja um certo regresso a uma escola, né, entre aspas, né, da seriedade, da disciplina e do conteúdo, finalmente livrando dessas metodologias provocadas pelas tecnologias. Então, nenhuma dessas grandes narrativas realmente toca no coração da escola. Ainda que possamos discutir essa questão da tela e da falta, né, dessa tridimensionalidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nenhuma dessas narrativas consegue aprender esse sentido de inovação e essa relação com a tradição que a gente busca a partir do conceito também de Hannah Arendt. Quando fala sobre a crise da educação, interpela essa acolhida da criança que chega como a novidade do mundo, mas que os adultos têm que passar também essa herança da tradição, do conhecimento, para que ela possa se apropriar e também transformar. Então, essas narrativas não tocam nessa questão do sentido de inovação, nessa relação e ambiguidade com a contradição e tradição. Então, segui-lo seria só achatar e perder uma oportunidade de usar a própria crise para imaginar um futuro, né? E não para perder a oportunidade, né, ou necessariamente pensar, né, o que a gente entende por uma agenda de inovação. A pesquisa educacional tem um papel específico, né, para sugerir essas políticas públicas e tentar entender e aprender essa lição de emergência para orientar essa escola nesse retorno e nesse futuro, sem deixar de levar, né, pela leveza do discurso social. Então, Rivoltella também pergunta, né, e sugere alguns níveis indicativos, né, dessa perspectiva, dessa agenda, em função dessa organização escolar, de uma prática didática, de um profissionalismo dos professores, que a gente vai relacionando com os desafios da mediação. E um deles diz respeito ao tempo e espaço da organização escolar.
a gente está aprendendo, né, ou aprendeu a valorizar esses espaços desterritorializados, né, das salas de aula remota, para pensar nesse tempo mais flexível, né, num espaço que se amplia para além das salas de aula, que conquista os espaços urbanos, ou os parques, as praças, né, e aí tem vários exemplos que situam, né, nessa ampliação da escola mais difusa, estendida e ampliada pelo território, né, uma hipótese de uma escola com uma estrutura variável, organizada, numa perspectiva mais ampla e também aberta, né? Essa ideia também de uma possibilidade hibridada, né, com a tecnologia, aumentada em função do próprio uso das tecnologias digitais, nessa capacidade de criar outros espaços de aprendizagem e também soluções ao ar livre e outros ambientes, mas também hibridizada porque ela é descontínua, né, ou constituída por diferentes experiências, né, presenciais e também à distância. E aí que esses espaços e tempos formativos, então, vão se reorganizar, se redefinir, né, a partir daquilo que a gente viveu, ou podem, né, se reorganizar. Uma outra possibilidade seria de pensar essa ideia de um planejamento, de uma avaliação que dê conta dessa dimensão cognitiva da mediação didática, sem perder de vista esse suporte, muitas vezes, dessas relações afetivas, né, que precisam estar ancoradas nessas novas formas, né, de relação. Então, esse engajamento afetivo, que vai produzir outras rotinas e vai né, solicitar outras formas também da gente organizar a própria sala de aula, né, o próprio espaço que a gente atua. E aí que o digital, né, entra com uma possibilidade de construir, de fortalecer essas conexões, não só apenas no sentido do equipamento, né, e aí a gente tem que resolver essa questão da exclusão, do acesso, mas sobretudo para trabalhar nessa perspectiva mais organizada, ou talvez híbrida, né, não só porque essa relação, né, do presencial e da distância demanda, né, uma discussão mais específica, mas sobretudo porque o digital não é uma ferramenta, uma fronteira do novo. O digital faz parte da nossa cultura e da cultura de crianças e jovens. E se por vezes a pandemia, entre aspas, digitalizou a educação tradicional sem transformá-la, como diz o professor da Universidade de Colômbia, Paul Bixten, ele fala da importância de usar esses dispositivos para além, né, de assistir aula. A gente precisa continuar a trabalhar com ele, criando outras possibilidades de uso. Enfim, para a escola aceitar, integrar a cultura digital, não é uma questão de mudança, né, mas de atualidade. A escola deve ser contemporânea, não pode se permitir ser inatual, ser desatualizada e ultrapassada. Né? E passa daqui, né, da sua contemporaneidade, a possibilidade de fornecer aos jovens essas chaves de acesso a essa cultura. Né? E junto com esse digital, atuando nessa dimensão da corporeidade, da ocupação desses espaços junto ao meio ambiente, à natureza, a gente viu quanto isso foi importante, né, durante a pandemia. Então, a gente está sendo imaginado a convocar, né, ou convocados a imaginar outra possibilidade para pensar as nossas relações e mediações nos diferentes espaços formativos. Né? E aí, pensar, a partir das nossas experiências de mediação, do remodelamento das relações, da coparticipação na educação de crianças e jovens, professores e familiares, como oportunidade de celebrar a educação como uma corresponsabilidade, né, que a educação é responsabilidade de todos, não é só dos familiares, nem só da escola, é de toda a sociedade. E aí a busca de articular propostas educativas, artísticas, culturais, as mais diversas, para minimizar esses distanciamentos, o acesso aos artefatos, que sejam realmente uma possibilidade de pertencimento cultural, cidadão. E aí a atuação nesse terceiro espaço dessas culturas, desses espaços híbridos, suas conexões, é também, né, uma possibilidade de reinventar essas transformações que a gente busca. E aí, para finalizar, né, pensando, então, a possibilidade de pensar, de projetar um possível futuro, a gente tem que imaginar que, claro, que o futuro também depende das condições do presente,
né? Então, se o futuro aparece aberto, né, ele também é influenciado por nossas escolhas, de agora ou de antes, né, sendo parcialmente modelado por nossa ação livre, que nem sempre é tão livre assim, né? Então, se somos orientados por nossas esperanças, por nossos desejos, por medos e sonhos, né, por uma vida que se quer, né, a partir das ações de hoje, a gente pode entender que esse evento que a gente está participando é uma dessas ocasiões para pensar sobre que projeto de escola a gente quer, que projeto de sociedade a gente quer, né? E eu espero que tenha sido possível contribuir com essa perspectiva, no sentido não só de reconstruir o sentido das nossas próprias práticas cotidianas em relação a esse mundo aberto e a transformação do real, mas que seja uma forma também de contemplar o sonho, acompanhado de nossas reflexões críticas e das nossas possibilidades de atuação. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa continuar a conversar sobre isso. Bom, obrigado, professora Mônica Fantin, por trazer esse conjunto de pressupostos e questões que articulam tanto a presença relativa, em alguns casos, bastante limitada, de mediações tecnológicas e mais recentes na escola, na escolarização, na educação também, no sentido mais amplo. Né? Eu gostaria aqui de fazer, eu mesmo, duas questões que são interessantes e que me foram, e que a sua fala me motivou. Uma delas é o seguinte: um dos pontos-chave seria ainda a distinção entre conhecimento e informação, por exemplo. Isso é uma das questões que foram suscitadas, principalmente quando você comentou sobre a prevalência, né, da alta exibição, a prevalência da performance nessa educação não formal, e que, de certa maneira, acabou sendo incorporada também como meio, ou como eu posso dizer assim, como a vizinhança da educação formal, né? E que é algo muito forte. E que é algo muito forte não só com relação à pandemia, propriamente dita, aos cuidados, às informações, etc., como também a certas questões dos retornos às atividades, né? Nem sempre essa discussão foi muito bem qualificada. E se é possível, é uma outra questão que é ligada a ela, se é possível, e se for possível, como tornar a cultura digital um fazer e pensar o conhecimento também. Não apenas a informação, a performance, ou talvez uma performance do conhecimento. Não é excludente, evidentemente. E não é uma questão que nasce apenas do digital, né? A gente pensar, por exemplo, a divulgação científica, que é um campo que eu também participo no UFMG, no debate. Então, se puder explorar isso aí. Obrigada, professor, que são questões bem importantes, que o senhor faz uma bela síntese, né? E não sei se eu vou ter respostas, né, mas vou compartilhar um pouco dessas minhas inquietações, né, a partir disso. Quando a gente separa, entre aspas, né, ou denomina o que é sociedade do conhecimento ou sociedade da informação, porque tem uma grande discussão, né, a partir dessas denominações, né, do que seria a sociedade da informação, o que seria a sociedade do conhecimento, a sociedade em redes, e aí a gente poderia pegar, né, diferentes teóricos que têm trabalhado sobre isso, mas eu percebo que a diferença maior, quando a gente fala em sociedade da informação, seria em toda essa difusão dos dados que estão ali, né? Nessa perspectiva mais ampla dessas informações que estão disponíveis, né? Só que, para poder fazer as escolhas, né, com confiabilidade, saber reconhecer essas fontes, né, dessas informações e como foram construídas, para que eu possa me apropriar e construir o conhecimento, eu acho que exige um processo que não é só da informação. Ele necessita essa reflexão, como a gente estava falando antes, né? Então, não é só uma informação que a gente assimila, ou que a gente pega,
para fazer talvez um tipo de um trabalho que é necessário agora nesse momento, ou com aqueles tantos tutoriais com que a gente aprende, né? Mas para pensar também essa nossa relação como uma apropriação com construção de significado, né? Que a gente realmente possa se apropriar desse conhecimento, né? Ou dessa informação, transformando em conhecimento, como aquele roteiro, aquele mapa de navegação diante desse mar de conhecimento, daquilo que me permite pensar sobre esse mundo, e não só usar, né? Então, aí essa diferença, né, das formas de consumo e de uso, quando a gente se apropria e torna parte esse conhecimento, e a gente produz também conhecimento, na medida em que a gente está interagindo, né, com esses repertórios da cultura e também vai produzindo essa cultura, né? Seja naquela capacidade interpretativa, né, que transcende o real ou a reprodução, porque daí tem a nossa singularidade, tanto quanto a partir daquele conhecimento ou daqueles saberes que estão diluídos, que estão capilarizados, mas que nem sempre a gente consegue se relacionar com eles para interpretar o mundo, né, nessa perspectiva mais emancipadora que a gente fala, né? Então, só ter informação não me ajuda necessariamente a atuar nessa sociedade, ou nesse momento aqui. Eu preciso saber interpretar, estar à altura de interpretar essas informações que eu acesso, saber selecionar essas informações, né? Saber de onde que vem, com que interesse foi divulgada desse jeito, por que em tal canal ela é divulgada de um jeito e no outro de outro, né? Diante de tantos canais como a gente tem esse contato com a cultura digital, que a cultura possibilita, como diferenciar, né, essas informações, entre aspas, verdadeiras ou falsas, e falsas a partir do quê? De uma intencionalidade prévia, no caso das fake news, né, que é mais do que desinformação, né, a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa dessa expertise, né, para poder identificar. E eu acho que essa diferença nos ajuda também a problematizar essa questão, não só da performance ou da autoexibição, né, que acontece, que hoje é um valor, né, que está sendo incorporado, mas também para desmistificar, né, essa possibilidade, né, que se é algo forte e faz parte das culturas, né, de estudantes, dos jovens, hoje a gente precisa, obviamente, dialogar com essa cultura, conhecer, né, e também, em alguma medida, questionar, problematizar, discutir do ponto de vista da ética, da formação, como é que, por quê, quais esses valores que também estão por trás, né? Então, eu ainda acho que é necessário diferenciar, assim, o que é informação e o que é realmente conhecimento. E quando a gente se apropria de um e de outro para construir ou desconstruir também essas interpretações diante desse mar de informações, né? E aí, né, essa segunda questão, sobre essa possibilidade de contornar, né, a cultura digital e fazer, né, o pensar, o conhecimento, a gente, né, eu acredito assim que a gente usando ou não a tecnologia digital, a gente já está presente, a gente faz parte dessa cultura digital. Ela não se reduz à tecnologia, né? Ela é um modo de vida, é um jeito, né, um novo modo de ser, de estar e de habitar o mundo. E aí, necessariamente, é importante, é fundamental que a gente pense o conhecimento e a própria produção do conhecimento diante dessa cultura. E uma das coisas que a gente viu e observou agora, né, nos tempos da pandemia, que antes eu mencionei, é que aí é todo aquele discurso também que o Bourdieu fala, né, do papel do intelectual, né, do Ministério do Intelectual, ou mesmo do pesquisador, do professor, né, quando faz suas pesquisas, e divulga, né, com quem ele está conversando? Está conversando mais com seus pares, né, para ter esse reconhecimento e tal. Por outro lado, é fundamental trabalhar nessa perspectiva da divulgação científica, ampliando essa discussão, para conversar realmente com as pessoas, porque senão a gente vai estar abrindo mão desse espaço e aí cedendo, então deixando que esse espaço seja ocupado apenas, entre aspas, né, pelas mídias. Então, a gente precisa urgentemente, acho que, dar esse salto, né, sem perder a profundidade, né, das nossas pesquisas, daquilo que a gente fala, para ampliar esse saber, traduzindo de outras formas para atingir as pessoas, para atingir esses familiares, né? Quando a gente fala que a gente não educa só as crianças ou só os jovens, a gente se relaciona, educa a família, então a gente tem que saber também conversar com eles. E essa experiência da pandemia, eu acho que aproximou muito
a escola da família, dos seus familiares, nessa coparticipação, nessa responsabilidade compartilhada pela educação das crianças. E fazendo isso, a gente chega também na família. Só que aí a gente também tem que adequar, né, os nossos discursos, as nossas narrativas, para que seja de um jeito também que as pessoas possam compreender, além da academia. E aí, necessariamente, implica pensar no conhecimento, sim, né, diante dessa cultura digital, da divulgação científica, e de tantas outras possibilidades de ampliar esses saberes, né, nessa perspectiva da troca, da interação. E eu acho que esse ainda é um desafio que a gente precisa ocupar mais, né, esses espaços, que a gente está delegando muito, né, apenas para outras pessoas que nem sempre pesquisam, estudam aquilo que a gente faz. Então, o que é feito dos resultados das nossas pesquisas? Com quem a gente está buscando dialogar? Né? E eu acho que, então, tem que atuar nessas duas frentes, e o momento da extensão universitária também eu acho que é um momento muito propício para a gente avançar nessa perspectiva. Okay. Algumas pessoas encaminharam também comentários e questões. Marciano Carvalho, perdão, ele encaminhou uma pergunta e também uma observação, também uma questão, né, de reflexão, que é sobre uma delas, a primeira pergunta, tem a ver com a presença dos processos tecnológicos, principalmente as TDICs, em sala de aula, no que tange a formação dos educadores, formação dos professores. E, ao mesmo tempo, né, o quanto esse contexto, mesmo de dificuldades, propicia que nós, né, do professores, possamos refletir melhor sobre a prática docente com a presença dessas tecnologias. Posso ler todas? E você prefere? Porque aí depende do ficar mais confortável. Tem que ter algumas questões, tem algumas observações. Pode ser, eu acho que pode fazer um bloco, assim, são questões Isso. Não são muito diferentes. Tem algumas são afins. Não, tem algumas são afins, né? Por exemplo, essa questão da relação da pandemia com a escola, com a atividade escolar também, né? No caso do Marciano, foi em relação à formação dos professores, os professores também refletirem sobre o modo como nós, né, eu vou colocar o nós, mobilizamos essas mediações à nossa prática, né? Mas também o Douglas Alves, no sentido mais geral, aqui a questão de como as manifestações que os estudantes fazem, né? O que foi possível recolher dos estudantes fora da escola, acerca das marcas que a escola deixa neles, né? E como a escola, no caso, né, com esse retorno, pode potencializar essas marcas, mas também fazer com que os estudantes marquem esse espaço, né? Que é uma coisa que é interessante, né? Como é que vai ser a reocupação, né? E como é que esse espaço vai ser reapropriado pelos estudantes, né? Que é essa questão das marcas que os estudantes deixam. Ainda sobre o ensino remoto emergencial, né, a professora Andréia, né, a nossa colega professora Andréia Assis, também levantou a questão da necessidade de tornar os estudantes aptos para problematizar a própria convivência com as tecnologias. Eles entenderem as potencialidades, os limites, as demarcações, né? Inclusive certas possibilidades que não são mobilizadas por eles no dia a dia, né? Às vezes nem sempre os estudantes percebem isso. Havia até esse discurso, né? O estudante sabe usar as tecnologias. O que a gente percebeu é que não sabe, né? O que tem um uso muito limitado, muito adstrito, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação trazem um leque muito maior do que o próprio jovem, adolescente, mesmo o estudante adulto percebe, né, que ele pode mobilizar, que ele pode se enriquecer. Nem sempre ele percebe isso. E nem sempre a gente percebia essa não percepção, né? Por fim, essa questão de
que a Antônia Márcia traz, que é de possibilidade de tornar o espaço digital também um espaço de conhecimento efetivo, né, e não apenas de uma transmissão, né? Então, as questões giram em torno muito disso, né? Como tornar espaço de conhecimento compartilhado. Mas tem parabenização também aqui. Tem uma última questão, que eu vou deixar para depois. Que ela... Posso responder, então? Isso, em bloco, isso. Tá. Então, obrigada, Marciano, pela questão, né, que você faz sobre a formação dos professores nesse contexto, né, com possibilidade também de refletir sobre essas práticas e sobre o próprio processo formativo docente, né? Porque a gente observou uma dificuldade inicial muito grande, né, diante dessa pandemia, mas não só, é sempre um desafio, né, para o professor trabalhar com essas questões, com essas linguagens, quando ele não foi formado para isso, né? Então, como é que ele vai fazer mediação se ele também não tem essa formação, né? Como é que ele vai dialogar com os jovens estudantes se ele também não tem esse repertório, né? Então, muitas vezes fica, assim, de certa forma, intimidado diante dessa discussão, e aí é mais fácil, então, proibir, né? Como antes a gente via, né, que a escola proibia não só o uso do celular em termos de comunicação, né, mas sem perder de vista que o celular é um multimídia que se tinha, né, nas mãos, né, independente da escola ter ou não sala informatizada. Então, na minha experiência de pesquisa e também com a formação docente, como a gente sempre faz essa contrapartida, e também mais recentemente, o ano passado, orientando algumas pesquisas que a gente observou, né, essa reorganização da pesquisa em função da pandemia. Só vou citar um exemplo aqui, sobre uma professora que estava pesquisando a prática pedagógica dos professores da educação infantil e as produções culturais que eles ofereciam para as crianças, né, nos espaços da educação infantil. E antes da pandemia, foi feito um questionário, né, sobre essas diferentes práticas pedagógicas, usando diferentes possibilidades de repertórios e produções culturais. E aí, depois da pandemia, a gente teve que dar continuidade, que a gente iria dar continuidade com rodas de conversas, com entrevistas ou grupos focais. E aí a gente retomou algumas das respostas do questionário, que então naquele momento eram quase ausentes essas possibilidades diante das mídias e das tecnologias. E nesse segundo momento, os depoimentos dos professores relatavam o quanto essa necessidade levou o grupo docente a buscar aprender, né, nos trabalhos coletivos da escola, quem sabe captar imagem, quem sabia editar para enviar os trabalhos para as crianças, e várias outras possibilidades. Então, o quanto eles também foram se formando nesse processo. E mais do que isso, o quanto eles iam refletindo também sobre essas produções. Então, ele também foi se percebendo como autor, né, dessas produções, porque a gente sempre fala da autoria infantil ou das culturas infantis, juvenis, das crianças, dos jovens, né, como essa noção de agência, né, e muitas vezes o professor não aparecia como esse autor. Então, o professor foi construindo esses materiais e também foi refletindo sobre esse processo. Então, ele mesmo foi se percebendo como um aprendiz. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala que a cultura digital também possibilita certa horizontalidade nas relações, nem sempre ele possibilita que se vá além, né? Então, assim, a gente usa tecnologia, mas nem sempre sabe, né, o que está fazendo, quais os usos dessa tecnologia. E aí o professor foi fazendo isso e foi identificando essas possibilidades de outros usos, foi se percebendo nessas possibilidades de ir além, de transcender, muitas vezes, aquele recurso mais instrumental e pensar na tecnologia como produção de cultura também. Então, é fundamental pensar e ver como que eles se percebem nessa produção de saberes, naquilo que foi mobilizado nas suas práticas.
E aí os depoimentos são muito interessantes, é um pouco naquela perspectiva dos discursos, das narrativas que eu falei. Tem tanto o professor que diz que não, quando voltar-se para o presencial, ele ia querer só trabalhar com as crianças ao ar livre, passeios, natureza, e outros que dizem, não, eu não consigo mais me imaginar trabalhando sem usar essas tecnologias, sem interagir com as crianças de outro jeito. Né? Então, por isso que eu falo, né, desses discursos, dessas narrativas e dessas práticas que vão se transformar ou não, dependendo do que a gente considerar como um projeto viável. Que escola que a gente quer? A gente quer voltar para aquela escola de antes ou a gente quer incorporar essas boas práticas que a gente construiu durante esse tempo de pandemia para construir outras, não para repeti-las, porque o contexto é outro. Né? Então, eu acho que essa formação do professor, nessa perspectiva da reflexão crítica, daquilo que ele mesmo aprendeu nesse processo, né, e que tem, quando a gente fala nessa relação horizontalizada, ao mesmo tempo que tem que se perceber sempre também um passo à frente, né, para mediar, para problematizar e para tensionar essas questões, vão possibilitar uma outra forma do próprio professor pensar a formação também como autoformação. Né? E aí, claro, né, se colocar, se posicionar nas perspectivas, sei lá, de uma educação pública, de uma formação que atenda essas demandas, essas necessidades. Né? Porque se houve muita oferta de formação nesse sentido, ela precisa continuar para estar consolidando essas práticas. Né? E aí as trocas dessas boas práticas são fundamentais, assim como rever os nossos equívocos, aquilo que, entre aspas, funcionou ou não. Né? E aí a gente pode se perguntar, mas o que é funcionar num momento de aprendizagem, em que todos estamos aprendendo, e que também certas ousadias são necessárias para criar outras coisas que a gente não sabe muito bem o que é. Então, a gente tinha uma certa liberdade de criar e de inventar coisas. Algumas foram experiências muito significativas, outras não tanto. Então, acho que essa avaliação e essa reflexão são fundamentais nos momentos da formação do professor. Aí, sobre o papel dos estudantes, né, nas escolhas, diante dos usos que eles fazem, né, fora da sala de aula, ou mesmo, né, hoje o fora da sala de aula é até estranho, né, mas nos outros momentos, né, diante da pandemia, e como trazer essas questões dessas, não só das aprendizagens informais, mas também para dar visibilidade. Eu acho que essa pedagogia da escuta é muito importante, né, para a gente saber, porque se a gente fala que educação não é só transmissão de conteúdo, né, a gente também ouvir e trabalhar não só nessa perspectiva da cognição, mas também da sensibilidade, do afeto, como o Sodré fala, né, como uma categoria, não só no sentido assim mais emocional, mas de entender também, né, esse sentimento, e de poder externalizar esses diferentes afetos, os medos, os receios, os próprios saberes e não saberes dos estudantes, dando visibilidade a isso, para que eles também percebam esse movimento e também se sintam implicados nesse processo. Que muitas vezes a gente vê assim, a gente fica puxando, mas parece que não tem aquele interesse, como a gente fala, né? Ou faz uma coisa só para o professor ver. Não, não é para o professor, é para ele tem que também assumir autoria nesse papel, né? Nessa transformação. Porque não é o professor que vai fazer, ou a escola que vai fazer a proposta e desenvolver sozinho, é a parceria. Se a gente fala do trabalho colaborativo, se essa cultura digital é cada vez mais participativa, então, se tem que criar esses espaços, esses mecanismos para que eles realmente participem, mas de uma forma responsável, de uma forma também bem informada, não é de qualquer jeito, né? Se a gente está nesse espaço da educação sistematizada, onde a gente reflete sobre a nossa prática, onde a gente tem essa possibilidade de estar interpretando o mundo a partir de outros olhares, de outros diálogos, de outras vertentes epistemológicas, eu acho que é fundamental que a gente também pense, né, em possibilidades dessa escuta e dar visibilidade a isso. Né? Aí também uma experiência que a gente teve no semestre passado foi que a partir de uma atividade assim de escuta, a partir de um retorno ao presencial, e eu sempre fico mencionando esse exemplo, porque eu acho que ele pode ser também inspirador,
de outras práticas, que a gente pediu no início, né, no retorno ao ensino remoto, depois de 3, 4 meses distantes, para que os estudantes contassem um pouco como é que foi o tempo da pandemia, o que faziam, como é que estavam vivendo, como é que estavam vendo, percebendo. Aí a gente pôde ver também os diferentes repertórios dos estudantes, o que eles assistiam, os filmes, as séries, e muitos disseram que os Netflix da vida salvaram, né, nesse tempo que passaram ali no distanciamento social. E aí a proposta foi que eles escrevessem uma carta para as crianças do futuro, imaginando uma criança que poderia ser tanto alguém conhecida ou então realmente imaginária, né? Contando para elas o que estavam vivendo naquele momento. Era uma atividade didática. E aí, depois, lendo essas cartas, eu fiquei pensando na possibilidade dessas crianças terem acesso a essas cartas no futuro para ler, para entender um pouco aquilo que elas estavam vivendo. E aí, depois, né, fiz a sugestão ao grupo, o que eles achavam da gente publicar essas cartas, né, como um registro da história também. Né? E aí foi muito interessante, porque o grupo acompanhou e publicou. Depois eu estava fazendo também essa disciplina junto com um doutorando na época, que acolheu a ideia, a gente organizou um livro, e hoje o livro está circulando por aí, né? E está muito interessante, assim, de pensar que essas crianças estão lendo isso, porque algumas editoras entraram em contato com a editora que publicou, pedindo para publicar algumas cartas nos materiais didáticos para as crianças. Então, algumas cartas que eram, assim, de uma atividade sem ter essa intenção, chegaram a um destino onde a gente nem imaginava, né? Então, acho que essa possibilidade também, né, de compartilhar, de um trabalho colaborativo, pode ganhar asas que a gente não sabe aonde vai voar ou aonde vai pousar, né? Então, essa aposta que muitas vezes a gente faz no trabalho dos estudantes, nessa autoria que é colaborativa, que é sempre compartilhada, né, é fundamental para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva. Em relação à questão da professora Andréia, né, sobre essa necessidade de problematizar também a própria convivência e os usos, né, das tecnologias, as potencialidades, os limites, as demarcações, também eu acho fundamental. E aí uma outra experiência pessoal que eu faço sempre no início de cada semestre, um levantamento, tipo um questionário de um perfil que eu diria sociocultural, do tempo livre, o que eles fazem, quanto tempo, o que consomem, o que leem, o que assiste, o que compartilha ou não, né? Um perfil tipo midiático, cultural. E aí a gente vai vendo, então, esses usos e problematizando também. Aí a gente tem tipo um perfil da turma e elas podem se ver, depois a gente projeta os resultados desse questionário para o grupo se ver nessas respostas, e aí a gente vai vendo e vai se surpreendendo, por exemplo, já ligando com outras questões de pesquisas, às vezes de mestrandos e doutorandos, e aí eu tinha uma aluna que estava pesquisando sobre o YouTube, e aí a gente incluiu uma questão sobre o YouTube nesse questionário. E aí a gente se surpreendeu quando perguntou se elas aprendiam com o YouTube e o que aprendiam, né? Então, nossa, tem verdadeiras pérolas, né? E aí, então, se a gente sabe o que elas aprendem, o que elas fazem, o que elas compartilham, editam ou não, a gente vai ter uma outra relação com esse repertório, tanto para problematizar, né, no sentido de certos usos, ou dessas performances, ou desses jeitos, né, que muitas vezes a gente não consegue nem nomear, nem identificar, né, certas práticas, mas também no sentido que elas se percebam, né, a partir dessas próprias produções e desses compartilhamentos, né, ou de dar visibilidade a certas questões e práticas que elas trazem, problematizando do ponto de vista ético, estético, do ponto de vista da educação, da formação, do ponto de vista dos repertórios que elas têm, da formação cultural. Então, aparecia assim, por exemplo, 80% nunca tinha ido ao museu, né? Ou quase 90%, pouco frequenta a biblioteca, pouco lê livros, né? Então, como assim, né? Você está fazendo um curso de formação de professores, né? E como é que vai ser teu repertório? Então, aí a gente vai problematizando também essas práticas, que não só da cultura digital, mas de um outro universo,
né? O quanto né, preocupada com as questões, o quanto ela conhece o lugar onde ela mora, para poder depois oferecer certas experiências né, para os seus estudantes. Então, é fundamental, né, conhecer e saber o que os estudantes fazem, os tempos também, né, de mídia, de tecnologia, para a gente poder se aproximar, né, desse universo e fazer as mediações, tanto no sentido de problematizar certas questões, ou certos desafios, certas dificuldades, como também de dar visibilidade a essas boas práticas. Então, é fundamental, eu acho, esse diálogo e essa relação, né, sabendo, né, o que eles consomem, até para poder tensionar. Uma última pergunta, ela é mais polêmica. Ah, perdão, desculpa. Agora que eu vi aqui a outra professora, a professora Márcia, né, possibilidade do digital no espaço do conhecimento efetivo, né, e não apenas da transmissão. Então, acho que esse também é um grande desafio, né, que a gente viveu agora, né, usando mais essa ferramenta, o que muitos professores ainda usavam, tentando reproduzir aquela aula que a gente dava no presencial. E aí a gente vê que isso não funciona, né? Porque são outras relações, né? A tela possibilita alguma coisa que você tem que antes encaminhar questões para aproveitar esse momento para discutir, e não só para ficar fazendo aula, né, do que seria aquela nossa aula expositiva, né? E isso ela vai encontrar de outras formas, muito talvez até melhores do que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente ainda está muito preso nessa perspectiva da transmissão, ou de usar as ferramentas como, né, esse espaço, e não tanto da criação, né, de pensar realmente propostas que transcendam só esses usos. E aí é fundamental a gente pensar e avaliar, então, aquilo que foi feito, aquilo que, entre aspas, foi significativo e aquilo que ainda a gente precisa aprender. E aí que eu acho, claro, que a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai ser um youtuber, a gente não quer ser, né, uma celebridade, nem nada, mas é o trabalho, né, da nossa profissionalidade da docência em parceria, né, em equipes multidisciplinares, porque a gente não vai dar conta de tudo. Esses avanços da tecnologia são estupendos, né, mas não foi a área que a gente escolheu a formação da docência. Né? Só que, claro, a gente, para exercer a nossa profissão hoje, a gente tem que fazer essa interlocução com outros profissionais. E aí que eu acho que isso pode potencializar o trabalho, né? Essas equipes interdisciplinares, ou esse apoio que a instituição oferece em relação a essa perspectiva. Obrigado, professora Mônica. Uma última questão, como eu disse, é polêmica, ela não tem a ver diretamente com a mobilização dos processos tecnológicos na formação escolar e extraescolar, como educação, ainda que tenha a ver com certas demarcações trazidas pela pandemia, mas aí uma comparação com certas demandas que existiam antes. A Daniela, ela encaminhou, RK, tá só aqui, né? Não sei o sobrenome, a Daniela, ela encaminhou a seguinte pergunta: qual seria a opinião da professora acerca do homeschooling? Obrigada, Daniela. Eu acho que essa é uma questão que a gente discutiu, né, tem discutido nos últimos anos, tem sido pauta, né, tem sido pautada por algumas instâncias, né, da nossa sociedade, e é muito importante que a gente discuta isso do ponto de vista, né, da pedagogia, da pesquisa, do nosso contexto, da nossa realidade, né? Então, assim, eu não sou estudiosa, né, nesse tema, né, mas o pouco que eu tenho acompanhado, lido e discutido a esse respeito, me leva a pensar, né, na importância do contexto em que a gente está vivendo. E o que é a proposta do homeschooling, né? E por que ela funciona em algumas realidades, em alguns países, e como funciona naqueles outros países que a gente tem, né, como parâmetro, e o que o nosso momento hoje atual necessita. Né? Então, pelo que eu tenho acompanhado, ela funciona parcialmente em algumas sociedades onde essa dimensão do acesso, do pertencimento, da desigualdade social, política, econômica e cultural estão num nível muito diferente do nosso.
onde os familiares têm já uma formação, têm tempo para acompanhar essas crianças, tem projetos especializados, ou às vezes até suporte de outros profissionais para acompanhar essa criança em relação aos conteúdos, né? Só que se a gente entender que educação não é só conteúdo, e se naquele conceito inicial que eu falei, né, de educação como iniciação, como socialização, como pertencimento a um grupo, essa proposta deixa muito a desejar, porque educação não é só a transmissão de conhecimento, ela é envolvimento, ela é grupo, ela é coletivo, e aí a escola é fundamental, nada substitui a escola. Nenhuma educação, por mais que seja primorosa e detalhada e super aprofundada, familiar, não substitui a escola, porque tem todo o contato com os amigos, com os pares, com a troca, com os vínculos. Escola é conhecimento, mas é afeto, é encontro, né? E é uma outra etapa da socialização. E uma coisa, eu acho assim, esse acompanhamento familiar que a criança pode ter, né, pode acontecer independente de ir para a escola ou não, né? E a escola é um direito da criança, né? Se a gente for ver todos os direitos lá em relação aos direitos da criança, ela tem direito a esse espaço, né? A uma infância de interagir com outras crianças, com a diversidade, com outras culturas, né? Com outros imaginários, com outras realidades, e a escola traz uma riqueza que nenhum homeschooling pode oferecer. Então, isso seria limitar muito a capacidade daquilo que uma criança pode alcançar, porque você vai estar limitando numa perspectiva, né, que é importante, ou que pode até ser importante, em alguns casos necessárias, mas a criança tem um direito a muito mais do que isso. Ela tem o direito de conviver com outras crianças, ela tem o direito de conviver com as diferenças também com que ela vai interagir na escola, com outros repertórios, com outros espaços, com outras regras de convivência, porque ela vive numa sociedade, né? E para viver em sociedade, ela precisa interagir com essas diferenças. E aí o homeschooling não dá conta disso. Ainda mais no momento e na sociedade que a gente vive, onde a gente viu que essa desigualdade é muito grande, como que, por exemplo, os pais, muitas vezes que trabalham fora o dia inteiro e que são, muitas vezes, iletrados ou, né, dentro daquela categoria do analfabetismo funcional, como é que ele vai ensinar e educar essa criança? Quando? Que tempo? Com que material? Com que formação? Com que expertise? Né? Então, eu acho que são muito complexas essas relações. E a gente tem que pensar também, né? A gente está aqui no evento de formação, de educadores, pesquisadores, né? Tem que pensar que esse processo envolve uma profissionalidade da docência, né? E muitas vezes os pais não têm essa profissionalidade. Eles podem ter muito conhecimento, além, claro, do afeto, do vínculo, etc., mas nem sempre, a não ser que seja professor, mas aí é um outro papel. Ali ele está sendo professor, pai, mãe, ou professor, ou sei lá o quê, né? Então, eu acho que tem que também delimitar, né, qual é a condição que hoje, no país que a gente vive, com tanta desigualdade, né, pode possibilitar uma experiência dessa. E muitas vezes a gente sabe que se não for na escola, a criança não vai ter acesso a tudo aquilo que ela tem direito. Por exemplo, essa questão da tecnologia, por exemplo. A gente falava, não, mas as crianças todas têm os equipamentos, elas têm celular, tá, mas de que criança que a gente está falando? Quem que tem tudo isso conectado? Muitas vezes, se não for na escola, ela não vai ter esse contato nunca. Então, é fundamental que a gente defenda, não só porque é um direito da criança, mas que é fundamental para uma sociedade, né, poder avançar. E aí a gente vê vários países que têm valorizado a educação, a escola, numa outra perspectiva de também valorizar o trabalho docente, seus profissionais, que recoloca a sociedade, o nível de pertencimento, de participação num outro nível, ainda mais diante dessa cultura digital. Então, eu, né, defendo, né, que a criança tem o direito de uma escola de qualidade, pública, laica, e etc., né, todo aquele mantra ali, né, que a gente sempre defende, né, de uma educação de qualidade e emancipadora. Obrigado, professora Mônica. E esse agradecimento, em primeiro lugar, eu faço em nome dos participantes, puderam aproveitar
o conjunto de questões, de referências e de temas levantados, mas também em nome da organização do nosso evento, em nome da nossa linha de pesquisa, que é Educação Tecnológica e Sociedade, e que é do PROMESTRE, né, do Programa Profissional em Educação e Docência, né, que é voltado exatamente a desenvolver e estimular as aptidões e interesses de pesquisa e desenvolvimento dos próprios docentes e profissionais que atuam no campo da educação. O nosso mestrado ele tem essa vocação e essa pretensão. Na linha de pesquisa, claro, na questão das mobilizações, desenvolvimento, inovações, das que as várias tecnologias podem desempenhar nas tarefas da formação. Então, mais uma vez, obrigado, professora Mônica. Foi um prazer poder ouvi-la, poder discutir. Eu que agradeço a possibilidade dessa troca, de compartilhar um pouco dessas questões que a gente vem trabalhando e também de algumas inquietações, né, que nos mobilizam, porque eu acho que esses espaços também são muito formadores, né, para a gente pensar e poder dialogar essas questões, né, que vocês fazem e que a gente fica pensando, às vezes, eu poderia ter falado tal coisa, não é na hora, eu lembrei, não sei o quê, que nos instigam a pensar e a continuar pesquisando e trocando, divulgando. Então, parabéns pelo evento, muito agradecida por essa possibilidade e fico à disposição para a gente continuar essa conversa em outros momentos, em outros espaços. E parabéns pelo evento mais uma vez. Obrigada. Obrigado.